Bem, um brinde a todos vocês. Olha aí, hoje sempre o melhor para vocês, um vinho, né, de alegria. Vamos confraternizar, não é verdade? Isso é que importa. Na vida nós temos que sempre confraternizar, sempre estarmos felizes, né? Não importa a situação. O importante é que você consiga, de fato, se transformar. Que você consiga transformar aquela situação que para você hoje não está muito favorável, segundo aos seus olhos, e você diz assim, não está legal. Mas você para pensar e diz o seguinte, sim, eu posso transformar essa minha situação. Eu posso mudar essa minha forma de ver. Eu posso simplesmente dizer o seguinte, eu não vou dar ouvidos hoje para a tristeza, eu não vou dar ouvido para a ansiedade, aquela ansiedade do mal, sabe? Você está dizendo o seguinte, que sim, eu vou prestar atenção nos melhores sentimentos. Eu vou despertar em mim um sentimento incrível. Esse sentimento é um sentimento do amor, não é? Que bacana? Olha aí. Quando você começa a perceber isso, a despertar o melhor, Silvia, a despertar o melhor, o que acontece? Você recebe o melhor, não é verdade? As pessoas, elas me perguntam o seguinte, Rodrigo, como que eu me livro de pessoas ruins, pessoas do, baixo astral, pessoas que só reclamam, pessoas invejosas, pessoas isso, pessoas aquilo? Eu digo algo que muitos entendem e outros não. Mas o que eu digo para alguns, e vai servir para você, é o seguinte, mude você. Mude você. Não espere aquela pessoa que tem um pensamento negativo, ou uma ideia, né? Ou aquela energia, ela mudar. Faça você a mudança. Seja você a mudança. É isso que importa. Eu quero dizer o seguinte, não adianta, não é, você só querer bons sentimentos se você foge deles. Rodrigo, impossível fugir de bons sentimentos. Você foge. Você foge a partir do momento em que você começa a se envolver em certas situações. Você começa a fugir desses sentimentos quando você dá sim para aquela conversa fiada. Quando você, sabe, dá sim para aquela vibração do mal. Quando você começa a entrar na pilha dos outros. E aí, sabe, a pessoa acaba virando Judas, né? E você é aquele que está chicoteando ele. É igual aquela folia de reis, né, que matam Judas, aquela coisa toda. Então, preste atenção que você foge desse tipo de sentimento quando você toma uma atitude negativa. Quando você diz que você é o dono da verdade. Quando você se acha, né, a melhor pessoa do mundo, que tem que estar num paraíso, quase em um templo budista, né, assim, só meditando, né, aquela coisa assim. Incrível, né? Aí você tem que estar ali parado, meditando, você não pode entrar em contato com o mundo, né? Porque você está querendo viver naquela bolha, porque as coisas na sua vida dão errado, porque você está sofrendo influências negativas. Porque você está sofrendo a influência do mal de outras pessoas. Não é você, nunca é você, não é? Nunca, nunca você está passando, né, por esse problema. Engraçado isso, né? Sabe, meus amigos? Eu acho, assim, incrível que nós temos essa mania, essa péssima mania, esse péssimo hábito, não é? De colocar ali a culpa sempre nos outros. E o que isso tem a ver com o Natal e com o tema da live de hoje? Bem, nós despertamos sempre o melhor no Natal. Você vai reparar, você faz mais caridades no Natal, você faz pazes com certas pessoas, é no Natal. Você volta a falar com aquele parente que você não falava, é no Natal, não é? Geralmente tudo acontece no Natal, acontece sempre o melhor. Não sei se tantos de música, a Celine Dion tocando em todo canto, né? Eu sou Merry Christmas.
Então eu não sei se é isso que está deixando as pessoas, né, com nesse clima, ou o que que é, sabe? Muito ali, você desperta sempre o seu melhor no Natal. Entendeu? Então você tá vendo as pessoas ali na rua, aqueles, né, certos pedintes, e você começa a falar, não, hoje eu vou dar um pouquinho, né, de dinheiro, vou ajudar, aí você quer despertar, vou comprar uma cesta básica, vou ajudar certas pessoas, e sempre é o melhor, sempre é o melhor. Esse momento, essa época do ano é propícia a isso, a que faça com que você desperte o seu melhor. Sobre isso, muitos podem perceber que por que também que se dá muitos presentes também nessa época. Tem um conto, uma história muito bonitinha que diz o seguinte, que damos os presentes nesta época como uma forma também de agradecer, não é? Por ser a época, né? A data do nascimento de Cristo. Olha que bacana, como os três, né? Os três reis magos não presentearam Jesus. Olha aí. Então diz que temos este hábito, né, este instinto por isso, por também presentear, uma forma de comemorar o que de fato aconteceu há 2.500 anos atrás. Olha aí que legal, não é? Sobre tudo isso, sobre toda essa mágica do Natal, eu me vi uma época não muito feliz, não muito envolvido com esse clima de Natal. Eu não gostava tanto assim do Natal. Por quê? E eu peguei e comecei a pensar, né? A refletir sobre isso. Do porquê que eu não gostava tanto do Natal. O que de fato estava acontecendo. Eu lembro que as pessoas sempre falavam assim, vamos agir, vamos ajudar, vamos aquilo. Eu sempre tinha uma desculpa, eu estava cansado, eu tinha feito muito trabalho e não tinha tempo. Não gostava muito de confraternizar e tudo. Eu lembro que era só o Natal, eu separava um dia e aí comprava presente para todo mundo. E era aquela loucura, sabe, aquela tensão. E era isso, né? Chegava na casa com aquele saco de Papai Noel, cheio, imenso, né, de coisas. Depois eu parei para pensar o seguinte, quando eu tive uma crise imensa na minha vida, em que eu lembro que no Natal de 2011, não é? Já no dia 24 de dezembro de 2011, eu estava mal, muito mal. Eu estava mal demais. Eu estava muito triste, muito. Eu tinha perdido tudo, eu estava praticamente falido e estava sem o que fazer, sem ter o que fazer. Eu não tinha forças para me levantar daquela depressão. Eu só sabia me maldizer e ao mesmo tempo sabe, viver naquele vale de lágrimas, não é? Então eu só fazia isso. E eu chorava muito, 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 muito. Eu lembro que eu fui numa missa, né, de Natal. E eu nunca tinha prestado atenção como que era linda aquela missa, como ela era incrível. Todos os anos ali, às vezes eu nem ia. E eu passei a reparar naquilo. E escutei atentamente tudo aquilo que, né, o padre havia, né, dito. E aquilo mexeu comigo. Aquilo começou a mexer comigo. E eu olhei, eu lembro que ao sair estava chovendo, para piorar, né, depressão e chuva. Estava chovendo. E o meu carro estava na reserva, né? Olha só. E fui para confraternizar, né, na casa dos meus pais, ali com o cheirinho, né, do carro, aquela coisinha toda, assim, só tinha só um cheirinho. Mas quase fiquei. E o carro foi engasgando de lá para cá, e eu só fui reclamando, não é? Eu fui reclamando muito. E eu pensei assim, poxa, eu tô sem nada, mas eu tô com esse carrão aqui. O que que eu faço? O que que eu faço? Será que eu vendo? Será que eu não vendo? O que eu faço da minha vida? E eu lembro que no caminho eu olhando para o céu e, sabe, e refletindo, né? Parava-se num sinal, né? Para quem não sabe, sinal é um farol, né? De trânsito, eu olhava e ficava sempre pensando, o que que aconteceu com a minha vida? O que que eu fiz com a minha vida? E esse Natal, como também a virada do ano, foi terrível para mim. Foram, assim, terrível.
Eu lembro que eu só sabia era chorar, e eu lembro que eu estava assim, muito, sabe, fragilizado com tudo. Eu não aceitava ter perdido. Eu não aceitava, eu me culpava. E eu me culpava de tal forma que eu comecei a criar coisas na minha vida que nem existiam. Situações que a mente da gente trabalha sempre, da forma como você foca. Eu estava focando muito no mal. E aquilo me deixou, sabe, demais. Demais, assim, para dizer assim, demais como? Terrivelmente depressivo. Incrível. E eu lembro que no caminho, a minha esposa pegou e falou assim: Olha, vamos acreditar que no próximo ano vai ser o melhor Natal da nossa vida. Nós vamos mudar, eu tenho certeza. Aí tudo bem, fiquei confiante nisso, esperando que realmente o Natal de 2012 fosse melhor, não é? Na época. E não foi tão bom. Não foi. E não foi. E eu pensei mais, eu estava espiritualmente, né? Aquela coisa muito boa, mas materialmente não foi. E eu falei assim, o que está acontecendo, né? Pensei comigo, o que é que está acontecendo? E aí eu fui reparar que estava acontecendo o seguinte, eu estava só focando no problema. Aí eu parei para reparar. Falei, meu Deus do céu, eu só foco que eu estava querendo que a minha vida mudasse assim. Então eu já tinha conhecido ali, eu estava lendo o livro Segredo, estava lendo outros livros do Lauro Trevisan, estava lendo outras coisas, mas eu não estava conseguindo, sabe? Eu não associava, eu ficava assim, vinha aquele foguinho, aquela alegria, mas depois nada. O que eu faço, meu Deus do céu, para que, sabe, para que as coisas possam mudar? Então eu comecei a reparar o seguinte, que eu só sabia focar ali no problema. Ao focar no problema, você não foca no quê? Na solução. Ao focar, nesse problema, você não resolve a sua vida. Você não resolve um problema focando nele, não é verdade? Você resolve saindo dele. Então eu comecei, pessoal, a me afirmar. E aí comecei a trabalhar a questão das afirmações. E foi. E era todos os dias eu me afirmando, querendo que realmente a mudança acontecesse na minha vida. Quer dizer, a previsão que tinham feito para mim não tinha dado certo. Eu já estava desesperado, eu tinha um emprego que mal dava para pagar as continhas ali, mas tinha conseguido, né? Foi uma coisa assim legal que me ajudou, mas não era aquilo que eu queria. Então eu comecei ali a me afirmar, a fazer esse trabalho, e as coisas começaram a mudar na minha vida. Aí começou a mudar bem devagar. Não foi assim uma mudança, sabe, assim incrível. Uau, olha, que legal, igual o filme, né? O Segredo, o cara diz que tá, né, imaginando ali a Ferrari, ele já se vê, sai arrancando, e aquela imagem de você ver a pessoa arrancando com a Ferrari, você já imaginou que o cara só pensou e ele conseguiu. De fato, não, ele explica lá, né? Leia, se escute, né? Não pense só, não raciocine somente olhando, né? Com os olhos, pense também. Então, o que as coisas começaram ali a mudar? Eu comecei a conseguir as coisas. Olha só. Aí eu comecei um contratozinho. Aí foi vindo. Então a questão financeira foi melhorando para minha vida. As coisas começaram a mudar. Comecei sabe, a me realizar. E nesse sentido, como pessoa eu mudei. Comecei assim, não mudei como eu mudei hoje, como eu estou mudado, né, digamos assim. Mas dei assim gente, fez um ponteiro, né, foi pro número 5 ali, o relógio. E as coisas começaram indo. E o que aconteceu? Chegou, né, o Natal de 2013, aí foi pro outro ano. E aí eu já estava já ciente de que eu deveria, como que eu deveria pedir. E eu lembro que eu comecei a pedir as coisas assim, sabe? De forma mais positiva. E comecei a trabalhar isso em mim. Aí terminei algumas coisas que eu tinha para terminar naquele ano, que estavam me atrasado. Terminei, na época, a minha faculdade. Olha só, para vocês verem.
Eu tinha começado, faltava 2 semestres, exatamente, 2 semestres para me terminar. E pelo meu antigo emprego eu não tinha tempo, então eu não tinha terminado nem a de economia e nem a de administração. Tava tudo parado porque eu só tinha tempo para o emprego. Terminei, aí as coisas começaram a mudar e comecei a trabalhar em mim algo assim incrível, o perdão. Olha que só fui trabalhar ele depois de muito tempo. E foi numa época dessa que eu comecei a perdoar algumas pessoas que me fizeram mal, algumas pessoas que me prejudicaram. E eu perdoei assim de coração. Se você me dizer assim, você perdoa essas pessoas? Eu falo, perdoei. E me livrei, e me libertei. No momento que eu perdoei essas pessoas, parece que um ciclo, sabe, se encerrou. Perdão, a Cidinha tá falando, exato. Parece que as algemas ali que me prendiam, elas, sabe, se arrebentaram. Só que as algemas da mão, as dos pés eu tinha ainda uma corrente que eu arrastava. E foi incrível porque, sabe, eu passando por isso, por essa situação, eu comecei a perceber, sabe, que eu precisava mudar. Mas faltava alguma coisa. E essas correntes, aqui eu estou dizendo para vocês, essas correntes do pé, ela me puxava ainda. E essa corrente era o seguinte, é porque eu não me perdoava. Eu achava que não era necessário me perdoar. E aí fui trabalhando essa questão do perdão. Sabe que perdoar você é bem mais complicado? Porque você tem que mexer em feridas. Concorda comigo? Que quando você mexe em certas feridas, você começa a mexer com você. E foi assim. E eu encarei. E eu encarei isso. Comecei sabe, a trabalhar isso em mim. Comecei a desenvolver, a todos os dias, sabe, fazendo aquele exercício do espelho, aquele que eu tanto falo para vocês, a me perdoar. E aí, uma corrente saiu, a do pé esquerdo. A do pé direito ainda tinha outra. Isso de ano por ano, tá? De 12 em 12 meses. Isso não era algo assim sabe, em 2 meses, em 3 meses. Eu vejo que muitos conseguem isso, mas eu não consegui. Eu sempre fui assim. Um processo muito, sabe, lento, porque eu gosto de refletir bastante. E, enfim, algo me prendia ainda. Tinha algo que me amarrava. O que era que estava me amarrando? Eu tinha que me transformar por completo. Eu não podia ser só um pouquinho. Eu tinha que despertar em mim o quê? Sabe o quê, meus amigos? Eu tinha que despertar a caridade, coisa que eu não tinha antes. Eu achava que eu era, né, uma pessoa que... Eu não tenho vergonha de dizer, eu não tinha isso em mim. Sabe, aquela coisa do amor ao próximo. Eu achava que, né, que eu ajudava as pessoas. Eu não conseguia desenvolver isso. Eu tinha um sério problema com isso. E essa correntinha que me prendia, ainda que estava faltando, sabe, ela me prejudicou bastante. Não tenho vergonha de falar para vocês isso. Porque muitos falam assim, eu sempre gostei, sempre ajudei, sempre fiz isso, fiz aquilo. Não, eu estou sendo verdadeiro. Eu não tinha isso. Hoje eu tenho. Tanto que vocês veem aí como é que são as coisas, né? E eu percebi que estava faltando. E foi um dia que eu estava... Aí eu caí numa depressão novamente. Olha só. E ao estar depressivo, eu andando aqui no próximo ao bairro, e era também nessa época de ano. E eu andando no bairro, tinha um senhor, né? Empurrando um carrinho. Ele era um morador de rua, um andarilho. E eu estava com uma cesta básica no carro. E eu tinha dito o seguinte, meu Deus, eu vou sair, eu estava querendo trabalhar isso em mim. Falei, eu vou sair hoje e eu quero encontrar alguém que eu possa doar essa cesta. Vai escutando. E estava chovendo
E aí começou a ficar a chuva bem fininha. E eu no carro andando, tinha acabado de comprar um pão e estava voltando para casa. E eu pensando, eu tenho que ajudar alguém, eu tenho que achar alguém. Quem que eu vou achar? E aí quando eu vejo esse cara do nada, a rua vazia, e ele lá empurrando o carrinho dele e um cachorrinho do lado. Eu peguei, parei meu carro, aí eu chamei ele e falei, senhor, por favor, vem aqui. Aí ele olhou de longe, ficou me olhando assim, aí ele chegou perto do carro, aí ele, pois não, o senhor quer uma informação? Ou bem assim. Falei, não, eu quero saber o seguinte, o senhor trabalha como, olha só, trabalha, eu sou terrível, né? O senhor, enfim, mora em algum lugar, o senhor tem alguma casa aqui? Ele, não, meu filho, eu moro debaixo daquele pé de pau ali. Aí eu falei, é mesmo? É. Falei, se eu te der alguma coisa, uma cesta básica, o senhor aceita? É comida, mas o senhor tem como? Ele, aceito. Falei, tem como fazer? O senhor tem como cozinhar? Aí ele falou assim, tem, meu filho, tem. Olha aqui, eu tô pegando aqui. Mostrou. O fogão dele era uma lata de conserva. Sabe aquelas grandes que você compra para poder, né, enfim, pra fazer grandes coisas, né, de 5 litros. Aquela grandona assim, de milho. E ele tava com aquela lata, ele falou assim, sim, eu coloco aqui. Aí eu peguei, levantei, fui, né, colocar ali a cesta básica, né? E aí ele olhou pra mim e o cachorrinho dele tava machucado, tava cheio de mosca, tava com um cheiro terrível, o cachorrinho. E aí eu peguei e falei pra ele o seguinte, eu falei, e o seu cachorro, o senhor vai tratar dele? Ele, não, Deus vai curar ele. E eu com depressão. Falei, mas Deus cura mesmo, né? Ele, eu nunca duvidei disso não, meu filho. Nunca duvidei do poder de Deus, não. Cara, um mendigo, né? Vamos dizer assim, um andarilho. E ele não duvidou do poder de Deus. E eu duvidando, não é? E eu duvidando. E aí eu cheguei e falei pra ele o seguinte, eu posso te dar um abraço? E aí ele falou assim, nunca ninguém me pediu um abraço, mas se você quiser eu te dou um abraço. E aí eu abracei ele. Mas eu abracei ele e ele me abraçou com uma força. E ele pegou assim, depois desse meu braço, ele olhou pra mim, ele falou bem assim. Ele, olha, um dia a gente vai se encontrar ali, ó. E apontou. E eu quero te ver, junto comigo. Pode ser? Eu falei, pode. Eu pode, claro. E, e fui embora com aquilo, né? E aí eu voltei pra casa e fui pro caminho pra casa e lembrei que eu falei assim, eu tenho que pegar algumas roupas, né? Pra dar pra esse senhor. E fui correndo pra casa, já tinha separado umas camisas de frio, né? Umas roupas, uns moletons que eu não usava, porque tinha engordado, tinha perdido 10, quer dizer, tinha emagrecido, tinha perdido 10 quilos, né? Numa época. Então separei, corri, coloquei, né? A minha esposa, que você tá descendo correndo? Eu falei, depois eu te conto. Coloquei dentro do carro e fui atrás dele. Cadê ele? Sumiu. Como que um cara some com um carrinho, entendeu? De compras. Cadê aquele pé de pau que ele me apontou? Eu não achei. Eu não vi aquele rapaz. Eu não via mais aquele senhor. E eu não encontrei ele. E eu andei por aqui, pelo meu bairro, por Água Santa, essa cidade inteira que eu andei, eu não achei esse cara. Eu fiquei louco. Eu não entendi, olha, eu tô me arrepiando aqui. Eu tô assim, sabe, de lembrar dessa história. Eu não achei mais aquele senhor. E aquilo mexeu comigo. E aquilo foi... E, meus amigos, sabe, como que eu posso dizer para vocês aqui qual é a minha visão a respeito disso? Isso foi Deus que colocou ele ali no meu caminho para mostrar o seguinte, que a vida vai muito além das questões materiais, de você estar querendo só resolver seu problema financeiro e esquecendo que você tem que curar a tua alma. E olha, depois disso, não tem um dia, um minuto da minha vida que eu não deixo de ajudar as pessoas, sabe? Eu pergunto, eu olho, eu vejo, verifico se realmente ali é verdade, né? Se tá ali precisando. Então sempre faço isso, faço o possível e ajudo. Isso mexeu comigo.
E isso me transformou. Esse ponto. E aquela algema quebrou. Depois disso, a minha vida começou a subir. Subir de uma forma incrível. Mas não foi só por isso. Foi porque eu comecei a entender o real significado das coisas. Não foi só pensar, eu estava focando em algo errado. Eu queria que todos mudassem, mas eu não queria mudar. Eu queria que todos parassem, sabe? Congelassem para que eu pudesse não ter barulho nenhum e eu pudesse, entendeu? Cocriar a minha vida feliz. Olha só, que coisa incrível, não é? E aí minha vida mudou. Muitos sabem de uma história também que me transformou a minha vida. Essa foi incrível. E essa transformação, eu digo para vocês o seguinte, ela me ajudou bastante. Me ajudou ao ponto de eu entender que tudo é possível, tá? Na lei da atração, ou com o poder do pensamento. Eu já vou até acabar de falar esses nomes, lei da atração, porque todos estão achando que, sabe, é algo assim, mas o poder do pensamento é algo que faz. Você consegue atingir aquele objetivo que você quer.